noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todo sempre. Então vamos ver a lição desta noite, Minutos de Sabedoria, do livrinho, né? Do Torres Pastorino. Vamos ver o que tem a dizer para nós. Viva com simplicidade. Por que complicar as coisas? Você acabará atrapalhando sua própria vida, porque as complicações nos atrasam. Seja simples e eficaz. A simplicidade olha a natureza sem colocar óculos. Quando puder resolver as coisas sem complicá-las, faça-o em seu próprio benefício. Busque na simplicidade a solução de todos os seus problemas. Então essa é a liçãozinha deste início de reunião. É uma reunião, né? E vamos pedir a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, que nos abençoe a todos. E hoje o Pedro vai falar pra gente sobre um tema um pouco delicado. Ciúmes. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Que a paz do nosso Mestre permaneça conosco, não só nesse momento, mas em todos os de nossa vida, se nós, evidentemente, estivermos conectados a Ele. Jesus está sempre disponível. Nós é que costumamos desviar os nossos pensamentos, desviar as nossas ações, e por isso que sofremos, né? Olha, como eu já tinha até adiantado para a Jaque, é um tema, ciúmes, é um tema delicado, polêmico, talvez seja até mais complicado de se falar do que o da semana passada. Só que como nós havíamos citado semana passada, que o ciúmes anda para e passo, é irmão, é um sentimento irmão da inveja. Então para que nós possamos fechar esse círculo de raciocínio, de pensamento, é um pouco difícil falar dos ciúmes, mas é um tema que nós temos que abordar mais cedo ou mais tarde, enfim, nas nossas vidas. Nós temos que enfrentar todos os nossos sentimentos, principalmente aqueles que nos fazem regredir, né? Ou que causam empecilho no nosso adiantamento. E a exemplo da semana passada, a exemplo do que aconteceu na semana passada, nós vamos discutir um pouquinho sobre esse sentimento, que é talvez mais comum até que a inveja, porque a inveja ela precisa ser acionada, né? Alguma coisa acontece, não é sempre que a gente tem, como eu disse semana passada, não é sempre que a gente tem contato com esse sentimento nefasto, mas o ciúme é um pouco mais grave nesse aspecto. Puseram que eu tô com a rinite atacada. Não é. Eu também pode reparar que eu tô com o olho um pouco vermelho, porque a precária, a cozinheira aqui, resolveu fazer um patê ali e bateu cebola. E nem com a porta fechada você consegue... É que ela tá bem novinha. Você consegue se livrar do... Mas a rinite tá um pouquinho atacada, assim. Enfim, dos efeitos que a cebola causa. Aliás, sabemos que muitas vezes era até utilizada em novelas, em cinemas, né? Que a pessoa, o ator ou a atriz que não conseguia chorar, colocava um pouco de cebola no lenço e aí chorava, que era uma beleza. Bem, mas eu não quero fazer ninguém chorar, até porque nós estamos numa época passiva disso, né? E às vezes mencionar ou então ter que enfrentar, como eu disse, ter que colocar assuntos desse naipe na banda, na berlinda, mas como eu volto a dizer, o Espiritismo não vem trazer palavras que nos afaguem, nos consolam, mas não fique só, ai, como tadinho de você. Nós temos que ouvir as orientações daquilo que nós precisamos. E vocês há de convir que o ciúme, ele é mais nefasto, ele é mais prejudicial, pernicioso à nossa vida do que a inveja. Bem, então vamos lá. Ciúmes. Não adianta querer, muitas pessoas também colocam, deram até conotação artística, né? Existe a música famosa do Roberto Carlos, né? Ciúmes. Ciúmes de você, né?
Quem conhece a letra ali já dá uma ideia do que o ciúme faz com uma pessoa. Ciúmes. Vamos lá, fazer uma abordagem científica, tá bom? Fazer uma abordagem... Cada comentário interessante. Tá bom? Obrigado, Rose. Valeu. Pode deixar, que da próxima vez eu vou fazer isso, para não passar por essa situação durante a live. Se uma abordagem científica mais voltada à psicologia, né? Que ninguém há de discordar, tá bom? Ciúmes. O ciúme é um sentimento inerente aos seres humanos. Sabemos disso. E que pode estar presente nas mais diversas relações. É bem verdade que, em geral, esse sentimento nos provoca mais descontentamentos do que felicidade. Mas você sabe classificar os seus ciúmes? Provavelmente essa não seja uma tarefa tão fácil. Por isso, vamos discutir hoje todos os aspectos que estão envolvidos com essa emoção. Não digo todos, os principais, tá? Que pelo menos voltado à nossa doutrina, tá bom? Porque a gente não vai ficar carregando agora aqui, vamos ficar falando sobre o ciúme. Eu já disse uma vez e vou repetir. Todo assunto levantado pelo Espiritismo, principalmente no sentido tocante ao nosso sentimento humano, que estamos em estado de aperfeiçoamento, né? É inútil falar em 10 minutos, 20, 30, uma hora. Isso é uma vida toda. Às vezes é uma encarnação toda, para que a gente possa compreender, que dirá tirar da gente, né? Muito bem. Para que você possa entender o quanto o ciúmes está interferindo na sua vida e nas suas relações. Então a gente vai ver alguns aspectos para que nós mesmos, dentro do nosso entendimento, possamos medir o grau de ciúmes que nós temos e o que está afetando na nossa vida de maneira negativa. Porque nós, no final das contas, nós vamos chegar à conclusão de que esse sentimento não tem nada de positivo. Ele só nos leva a regredir ou estacionar. Então por que nós temos? Bom, primeiro nós temos que ter em mente insistentemente, até ficando chato, né? Lembrarmos da nossa condição de espírito em evolução, de espírito que precisa aprender, de espírito que está encarnado num planeta em que o mal prevalece, não supera. Ele tem mais quantidade, não é prevalecer, ele tem mais quantidade, mas o bem ainda prevalece, né? Então ainda é um planeta de provação, e o sentimento de ciúme nada mais é do que uma lição difícil que nós temos que aprender a lidar e superar. O ciúme é um sentimento de insegurança que vem do medo de perder uma pessoa, em que o seu maior desejo é preservar e permanecer em uma relação. Para a psicóloga e especialista, não vou falar o nome porque ela não autorizou, tá? Senão eu tomo um processo de graça aí. Em uma relação, o ciúme pode estar presente quando existe desconfiança, insegurança, tendência ao controle e posse, dentre outros fatores que dificultam confiar na outra pessoa. Olha bem, vamos prestar bastante atenção, né, na leitura, principalmente na leitura, porque a gente falar, cada um vai ter a sua desculpa, cada um vai ter o seu argumento, cada um vai ter já de pronto, preparado, porque sente ciúme, ou a negativa, é natural. Eu não sinto, eu sou só um pouquinho, eu sou... O nosso objetivo aqui é eliminar aquilo que nos impede avançar. Nós não vamos conseguir eliminar esse sentimento e outros tantos, né, que nos retém ainda aqui nesse grau de evolução, porque exatamente é uma coisa que transpira. Você vai tentando encarnação em encarnação, cada vez que a gente tem contato,
vamos tentando tirar. E é salutar, é muito bem-vindo. Boa noite, Jô, querida. Seja bem-vinda também. É salutar e é o objetivo final nosso. Nós vemos aqui, lembra até das nossas outras conversas, nossas palestras anteriores, que a gente vem procurando montar assim um bloco, em blocos, né? Então a gente começa o objetivo da vida, a gente começa a colocar aquilo que atrapalha nossas vidas, e é necessário colocar que os sentimentos que não são nobres sejam colocados no estudo ou na nossa conversa, para que a gente possa, dentro da orientação espírita, dentro do cristianismo, vencermos esses obstáculos. Não é para se tornar santo, como eu disse, é para viver melhor. Não é assim, fala, tem muita gente que eu escuto, erroneamente, fala, eu não consigo, deixa para a próxima. Não faça, não vamos fazer isso. Você não sabe que isso é uma coxa de retalhos maligna. Se você abandona um vício ou um defeito seu, ou pelo menos ameniza, e o outro você já taxa como, não, esse aqui não tem jeito, esse aqui eu vou morrer ciumento, você vai desencadear outros decorrentes desse tipo de imperfeição que nós temos. Então, voltando para colocar na nossa composição espiritual. Somos imperfeitos ainda, há caminho da perfeição, não tem como recuar, não adianta querer falar, eu não quero ser perfeito, eu vou ser imperfeito. Nós vamos tomar tantas quantas chuchadas da vida for necessária para que a gente avance. Então, a gente tem que usar um atributo que Deus nos deu, que por enquanto espera os outros nossos amigos, nossos outros irmãos animais, que é a inteligência. Então, se você tem um propósito, você já descobriu qual é o objetivo, que não é aquele, lembra do objetivo da vida, que eu já coloquei aqui, que não é material, é sim é o avanço espiritual. E tem coisas que impeçam você de avançar espiritual, você tem que conhecer para vencer. Você pega uns generais de guerra, a primeira coisa que eles fazem é conhecer o campo de batalha e o inimigo, a força do inimigo para poder combater e vencer uma batalha. Nenhum general consegue vencer uma guerra ou uma contenda sem conhecer o adversário. Não tem como. Então nós conhecendo o adversário, sabendo das nossas fraquezas, vamos fortalecer os nossos pontos fracos para que a gente possa ser soldado de nós mesmos na carreira espiritual. Quem está falando aqui é um espírito, para outros espíritos. Nós esquecemos isso, é por isso que a gente faz bobagem. Nós esquecemos que somos espíritos, nós achamos que somos isso aqui, carne. Estamos carne, mas somos espíritos, então tem que cuidar coisas do espírito e usar o corpo como mecanismo de conseguir o meu objetivo, que é elevar o meu espírito. Por que estou sendo repetitivo? Porque tem que ser, porque nós temos esse defeito também, nós esquecemos às vezes. Qualquer necessidade física que nós temos, pronto, não resumimos aquilo, né? Se você, por exemplo, está apertado para ir no banheiro, você não lembra que é espírito, né? Você quer se aliviar fisicamente. Se você está com fome, vai, vou comer desse jeito, eu vou morrer de fome. É normal também. Chegará um dia que todos nós, se Deus quiser, Ele quer, se nós quisermos, melhor colocando, né? Toda vez a gente fala assim, se Deus quiser, Deus quer sempre. Nós é que não queremos, ou não podemos, ou não conseguimos. Seremos todos só espírito, em mundos mais elevados, onde não haverá mais a necessidade carnal e essas provas, porque é difícil, eu sei que é difícil. Você se livrar de sentimentos milenares. Está muito arraigado, né, no espírito, né? É um tártaro. Difícil, né, de tirar. Esses sentimentos é um tártaro, porque ficou grudado no nosso espírito. Então nós temos que usar um creme dental com placa antibacteriana, né, chamado Evangelho. Nós temos que usar um enxaguante bucal chamado Os Conselhos Espirituais. E mais que isso, né, o nosso dentista, que é Jesus, que ele sabe sempre nos dar aí a solução, que não é aceita por nós.
Então, reconhecendo a nossa inferioridade, reconhecendo a nossa fraqueza, não é para falar, ai, tadinho de mim, eu sou assim mesmo, então tá bom, então eu vou morrer, eu nasci assim, vou morrer assim. Ninguém vai cantar a música da Gabriela aqui, não. Né? Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, não. Isso fica com Jorge Amado. A visão espírita do ciúme, gente, olha aqui. Tem um caminhão, mas eu não posso, em decorrência por causa do tempo, né? E também não tem aquela... É um assunto que não se esgota, na verdade. Não se esgota. Dá para falar várias e várias vezes sobre isso. A devolutiva dos nossos irmãos, nossos queridos irmãos também, todos nós aqui, é como se fosse uma conversa, mas só eu estou falando. Né? Mas tem que ser assim agora, né? Às vezes a gente consegue pegar alguma coisa que eles colocam ali, né? Mas não é conferência, não é debate, não é nada. Ninguém é expert, não tem doutor aqui em vida, né? Nós procuramos passar aquilo, como eu já disse, né? Que a gente se propôs a estudar primeiro, enfim, tem mais facilidade de assimilação, seja lá o que for. Ninguém é guru, mas a gente indica o caminho que nós temos que seguir também. Então vamos lá. Uma perguntinha. Você é ciumento? Você é ciumento? Ou ciumenta? Você sente ciúmes de seus amigos, colegas de trabalho, familiares? Costumamos direcionar a palavra ciúme à relação a dois. Sempre. Marido ciumento, mulher ciumenta. Mas ele é tão nefasto, esse sentimento é tão impróprio para o nosso avanço, que o texto aqui, o próprio Espírito que testificou isso daqui, já se preocupa nisso. Você é ciumento com seus amigos, colegas de trabalho, familiares. Pai que sente ciúmes da filha. Verdade. Ou do filho, mãe que sente ciúmes do filho. Quando abordado, quando indagado, não, eu não tenho ciúmes. Eu só estou tomando cuidado. Tenho zelo, quero saber. Ciúme disfarçado de outras coisas. Outro ponto que a gente tem que analisar e tirar um pouquinho da nossa relação diária. Sentir ciúmes um pouquinho é bom. Não. Toma um pouquinho só de cicuta. Um pouquinho só. Você vai morrer. Então a gente não pode chegar e falar assim, olha, sentir ciúme é bom. Ou a pimenta. Tem que ter a relação porque denota o quê? Que você tem cuidado com o que é seu. Pronto. Seu. Eu não tenho ciúme, só estou cuidando da minha mulher, minha posse, minha caneta, minha mulher, meu óculos. Ela é. Não. Ela é assim. A tia dela conhece ela é ciumenta assim. Tia Dena. Mas veja, já que esse sentimento ele é inevitável, nós sentimos, assim como eu expliquei a semana passada, a inveja, o que fazer com ele? Quando ele vem de forma, às vezes, avassaladora. Nós vamos, cada um da sua maneira, vamos ter que aprender a lidar com esse ciúme. Se ele vem de uma arrebatadora, cuidado, que aí já é, como eu disse, a exemplo da inveja, é patológico. Patológico, é verdade. Não precisa ir muito longe, não precisa ser nada, não precisa ser nenhum gênio, basta ver os noticiários, basta ver o histórico, criado a Lei Maria da Penha, e agora devia ter também a lei João da Penha também, né? O João da Lapa, né? Porque tem mulher que está cacetando os maridos também agora. Está equilibrado. Ai, que horror. E a maioria dos crimes ou das agressões tem como pano de fundo o ciúme.
A questão da posse, né? Exato. Olha aqui. Antes de abordarmos a visão espírita do ciúme, vamos relembrar que o amor está relacionado à afinidade, a querer o bem do próximo e etc. Tem gente que chega a falar assim, eu matei ou eu agredi por amor. Não. Você tinha qualquer outro sentimento pela pessoa, menos amor. Menos amor. Porque quem ama não vai fazer isso. Já os ciúmes é possessão. É o chamado quero para mim, isto é meu. E nós temos esse hábito. Meu tudo. Meu carro, tem isso também. Tem gente que sente ciúmes, coisas materiais. Nós sabemos, nós temos pessoas que têm ciúmes do carro, por exemplo. Não empresta para ninguém, ninguém entra e limpa o pé, eu não quero que você encoste no meu carro. Vocês podem pensar que é brincadeira, mas eu cheguei a ouvir, claro, em tom de brincadeira, mas eu acredito que seja verdade. Com fundo de verdade. Encosta na minha mulher, mas não encosta no meu carro. Um cara falando. Nossa. Tipo assim, risca minha mulher, mas meu carro não encosta nele. Ou meu relógio, ou sei lá, um bem material. É comum as donas de casa falarem assim, eu cuido bem porque eu tenho ciúmes das minhas coisas. É fácil você admitir que tem ciúmes de uma coisa material, que é trocar de lugar e tal, não sei o quê. Mas quando se fala de nega. Mas na verdade é o mesmo sentimento. Então se eu tenho ciúmes do meu carro, se eu tenho ciúmes da minha mulher do mesmo jeito que tem do meu carro, eu vou querer controlar do mesmo jeito que eu controlo meu carro. Lavar a hora que eu quiser, levar na revisão a hora que eu quiser, fazer, vai ligar a hora que eu quiser, vai andar a hora que eu quiser. Sua tia fala que eu tenho ciúmes, eu acabei de falar, dos meus livros e CDs, tá vendo? Pois é. Como a gente faz para desapegar, gente? Ciúme não é amor. Como foi dito acima, o ciúme é posse. É querer que o outro faça exatamente aquilo que você deseja. É fazer o outro se isolar. A Guiomar também reconhece que é ciumenta. Bom, se você é humano, você é ciumento. Tá bom? Vamos deixar a coisa bem clara. Depende da quantidade também aí da e do pessoa. Porquê. E se isso é patológico ou não. O foco aqui, o que eu estou colocando aqui, é o ciúme enquanto empecilho ao avanço. Certo. Né? Então cada um vai alimentar mais, ou vai continuar assim, ou vai tentar procurar a partir de hoje entender mais e tentar tirar de você de acordo com da sua necessidade e daquilo que você pretende como avanço espiritual. O excesso de cuidado pode ser considerado ciúmes? Não, é o zelo. O que é zelo? Nós temos aqui a nossa casa. Nós vamos limpá-la, vamos limpar o sofá, vamos limpar aquilo, né? Isso é zelo. Agora chega uma visita, você não deixa ela sentar porque tem ciúme do sofá, entendeu? Esse lugar é meu. Ai. Então entra aqui, mas por favor, não toque em nada, sabe? Ainda com o bem material, você já é meio xarope fazendo isso. Agora, que dirá com o ser humano? Por exemplo, relação de casal, que é mais comum ter ciúme. Do mesmo modo que nós colocamos a semana passada, que às vezes a gente provoca por querer ou sem querer, nós também damos vazão a que o outro alimente o sentimento dos outros. Eu já ouvi de pessoas, todo mundo já ouviu, até em filmes e tudo mais, a pessoa fala assim, olha, provoca um pouco de ciúme, que é bom. Então a mulher vai lá, talvez, ou o homem, sei lá, se insinua, fica toda bonitona, charmosa, e começa a dar um sorrisinho para provocar ciúme no outro. Porque parece que ele não gosta de mim, porque ele não fala nada. Olha aqui, esse ciúme, esse sentimento, ele é tão ardiloso e tão enraizado em nós, que ele fica, às vezes ele fica dormente, mas ele está latente, ele tá lá quietinho. Então é natural que uma pessoa sinta ciúme, se provocar esse ciúme. Ainda assim, foi provocado. A pessoa que deixa aflorar esse sentimento tem que saber fazer ele voltar onde ele estava. Agora, o que eu estou dizendo é do ciúme exacerbado, patológico. Aquele que a pessoa não pode nem sair de casa. Aquele que a pessoa não pode nem olhar para outra. Não estou falando só marido, mulher ou namorado, não. Qualquer pessoa que você
determina que aquilo é seu e que ninguém pode pegar. Tem mães que não deixam o filho ir no colo de outra pessoa. Tamanho ciúme. Sabendo, mas não permite, isso incomoda e por isso sofre. Porque sabe que a criança tem que se relacionar com outras pessoas. Olha aqui, nós somos seres sociais, então não tem como. Eu sou marido dela, agora eu não posso trabalhar com mulher, eu tenho que só homem. E vice-versa, ela não pode trabalhar com homem não, é só mulher. Ou então vai entrar num metrô, ou num ônibus, onde só tem a mulher. Ou onde só tem a homem. Percebe o que começa a fazer com a cabeça da pessoa, se der vazão a isso daí, e só tem uma fonte do ciúme. Além do bem-querer, claro, você não sente ciúme de alguém que você não gosta, né? Olha que eu estou para dizer que ainda tem gente que é assim, viu? Joga a pessoa fora, e quando ela arruma outro, morre de ciúme. Mas você não quis mais, não, mas mesmo assim tem ciúme. Quer dizer, isso é patológico, isso é doença, é problema seu isso daí, não é problema do outro não, viu? Pior que existe mesmo. Então dá para entender a dimensão desse sentimento? Agora, como é que você diminui na sua relação? Ué, através da confiança. Não tem jeito. E para você amar alguém, já falei, não é só marido e mulher não, não é só love of my life que eu estou falando aqui não. Amar alguém, irmão, primo, colega, parceiros lá do centro, enfim, todo mundo. Você tem que perceber e saber que essa pessoa não é sua. Não é sua. Ela é filha de Deus e está aqui para se relacionar com todo mundo, nos seus níveis social. Ela é professora. Eu vou falar, não, você só vai dar aula agora para menina. Ainda assim você corre um risco danado, né? Porque tem menina que é menino. E aí, onde é que fica a sua teoria? Verdade. O mundo está bagunçado, está tudo de cabeça para baixo agora. Eu prefiro ter mulher bonita igual ela. Muito bonita. Eu prefiro que alguém chegue e fale assim, olha, nossa, a mulher do Pedro, a sua mulher é bonita. Eu falo, muito obrigado. Agora tem gente que fala assim, uma mulher bonita, por quê? Você viu ela onde? Você já quer matar o cara que elogiou sua mulher. Verdade. Eu prefiro que fale que é bonita do que fale assim, que caverna que esse cara achou essa mulher. Eu sabia que vinha. Isso é uma maneira de você lidar com isso, né? Desejar que a sua mulher seja bonita, ué, tem que ser. Pelo menos pra você, né? Senão não dá. Pelo menos pra você. Agora, qualquer elogio não é só no campo da beleza não, porque beleza, ela acaba, né? Ela acaba. Ou pelo menos ela fica um pouco mais maracujada com o passar do tempo, né? Mas qualquer elogio que faça a pessoa que você ama, você tem que se alegrar. E não, quando vem aqui, bate aqui assim, por que será que está elogiando? Não, eu concordo, porque ele está falando uma coisa que eu também acho. Assim é com nossos filhos, né? Tem graça? Alguém chegar e falar assim, nossa, ai que gracinha que é sua neta, por exemplo, que agora é meu xodózão. Que gracinha que é sua neta, eu fico feliz. Mas mesmo que alguém fale assim, nossa, como sua neta é feia, pra mim não me importa. Que é o amor, é a mesma coisa com ela. Nossa, eu não acho sua mulher bonita. O que importa é que a relação que eu tenho com ela, a relação que eu tenho com vocês, meus amigos. Não precisam sentir ciúmes um dos outros, porque são meus amigos. Quem me conhece sabe que eu tive o meu momento Pedro de ser, né? Que é brincadeira. Mas eu já tive amizades assim, que a pessoa assim, não me permitia falar com as outras pessoas porque me sufocava. Era uma amizade terrível, sufocante. Brigasse com outras pessoas porque queria, né, que ficasse ali com ela, só com ela. E até eu acordar e perceber isso, demorou um tempinho. Pois é. Então, já no que diz respeito à visão espírita do ciúme, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensina que o ciúme, assim como o orgulho, a vaidade, a avareza,
são torturadores da alma. Ah, Joyce. Ai, meu amor, tudo bem com você? Obrigado, Joyce. Você não está mentindo não, tá? Olha o perigo, olha só onde ele coloca a categoria. E gente, é a categoria, sabe, tem prateleiras de sentimento. Essa está num lugar venenoso. Ó, vou repetir. Já no que diz respeito à visão espírita do ciúme, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensina que os ciúmes, assim como o orgulho, a vaidade, a avareza, são torturadores da alma. E quem já sentiu ciúme no nível, no patamar que eu falei aqui agora, inclusive eu já senti também, sabe que é terrível. Sabe que você tem que largar. Não, você tem que dar um jeito, meu. É porque começa a imaginar um monte de coisas, não é? Eu não sei, mas eu já passei por esse sentimento também. E você começa a imaginar coisas que não tem nada a ver. Você começa a criar imagens. E aí você vai ter também vai começar a trazer companhias, né? Que vão falar, é mesmo, olha, isso tá acontecendo. Aí você começa a montar cenas, e daí você parte para um crime, fazer uma bobagem muito grande, né? É complicado, tem que pensar bem, né? Tem que ver o momento que isso está começando a acontecer, porque ela atrai outras coisas também. É chocante isso que eu vou falar agora, mas é a verdade, é a realidade. O não controle do ciúme, você deixar ele invadir sua alma, seu espírito, tomar conta do seu ser tal qual um câncer, que é igualzinho um câncer. O resultado dele, às vezes acontece o seguinte: suicídio, homicídio, e isso acaba, obviamente, o suicídio, você sabe para onde você vai, né? Troca de plano e vai sofrer um pouco mais do que devia. Homicídio, muitas vezes é homicídio e suicídio. E já aconteceu de pessoas matar a família inteira. O homem ciumento matou a mãe, a mulher e os filhos. Não estou inventando, não. São casos que a gente vê na TV, né? Nos noticiários. Isso se a pessoa não entra em estado... Fica cega, né? Degenerativo, tanto espiritual como emocional, que chega a perder a razão. E não ouve ninguém. Caso pessoal que eu já contei para você, aliás, foi essas histórias que eu fui compartilhando com ela, que foi amenizando um pouquinho da dona ciumenta, né? Quem? Você, quem mais? Mas não eu não sou assim, agora exagerado. não é mais. Só no que começo eu falei, do casamento. Eu sou 15 anos mais velho que ela. Imagina se eu fosse mais jovem, então. Meu Deus. Então, aquele ciúme... Porque assim, gente, ó, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo dessas coisas que nós temos obrigação agora de saber. É por isso que a vida nos traz experiência. Você tem que ir vivendo, amadurecendo e abandonando as bobagens. Quem sente ciúme de você muito, não fique bravo com ele. Tenta ajudá-lo. Também não vai alimentar, falando, não, pode deixar, eu vou fazer o que você quer. Não, não vai fazer o que quer. Em relação a nós, né, teve um período, enfim, de saindo da curvinha, né, um pouquinho. Eu contei a historinha, que eu vou contar para vocês agora. Não é historinha, não, foi verdade. Meus parentes sabem disso. Que uma tia minha enlouqueceu. Ah, sim. Porque sentia muito ciúmes do meu tio. Que por sinal chamava Pedro também. Por isso que meu nome é Sobrinho, tá? Sobrinho por causa do meu tio Pedro. E a mulher dele foi parar no antigo Juqueri. Morreu bilola. Porque a época que ela sentia ciúmes, não é uma época agora. Que agora a mulher meio um pouco mais liberta, né? As prisões sociais, né? A mulher pode se separar, enfim, pode tocar sua vida. Mas naquela época ela tinha aquela coisa obrigação. De não vai se separar, porque, né? E muitas mulheres se sujeitavam até a vidas terríveis por essa imposição social. Mas ela sem motivo, não tem com quem falar. E aquilo crescendo dentro dela, foi parar no Juqueri, ficou louca. Mas, hoje em dia, as pessoas não esperam, faz a loucura antes, acaba antes com a vida, ou enfim.
Porque Olha, começa a tramar coisas, é né? complicado. Tem gente que começa a tramar uma série de coisas. Porque eu acho que tem muito envolvimento do lado espiritual nessa questão também. como é? Ela é alimentada, É né? evidente que sim. Como é um sentimento humano e é comum a todos, e em alguns casos é doente, daí o termo do ciúme doentio, né? Para mim todo ciúme é doentio, é só a gravidade. Tem alguns que é uma gripezinha e é Covid, né? É só a gravidade da coisa, trazendo para esse termo para a gente ser bem chocante. Mas o Livro dos Espíritos, na questão 933, que foi citada aí, diz o seguinte, ó, a pergunta que Kardec fez foi a seguinte: assim como quase sempre, é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Né? A resposta é a seguinte: mais ainda, olha só como os Espíritos nos orientam, os sofrimentos morais, a responsabilidade e a culpa é mais ainda nossa do que os materiais. Porque materiais você pode ter, por exemplo, um infortúnio aí, você está sossegado aqui, entra um caminhão na sua sala, derruba a sua casa, você não tem seguro, pronto, você se lascou. Não é? Agora, você vai sofrer por isso. Agora, o moral, ou seja, aquele que provém das nossas ações e dos nossos sentimentos, é 101% responsabilidade nossa. Por isso que eu estou falando da necessidade da gente jogar fora esse ciúme, ou pelo menos tirar a primeira parte dela, tirar a primeira casca, porque o ciúme parece cebola, né? Ele tem todo sentimento ruim, ele tem aquelas camadas, então a gente vai tirar aquilo que é possível tirar. A gente tem que se perguntar se tem esse tipo de sentimento e como é que ele está. E o quanto ele está te incomodando. Porque como você disse, tem pessoa que sente ele ciúme, sofrer, né? Um segundo depois já passa, enfim, agora tem gente que materializa, cria um sentimento e fica com ele, isso é perigoso, isso é obsessão. Então, mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Ou seja, é uma tortura e faz mal para todos, tanto para aquele que sente, quanto para a vítima desse sentimento. E ainda, um vive enclausurado, fechado, enquanto o outro assume o papel autoimposto de vigiá-lo. Quer dizer, não tem paz. Nossa. A pessoa não tem paz e não promove a paz de quem é o objeto de ciúme. Allan Kardec prossegue na resposta. A inveja e o ciúme, lembra da inveja lá, que é a irmãzinha dele aqui? Só que é a irmã mais nova, a inveja, viu? Porque o ciúme é o mais velho. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que não lhe dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantando os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo, suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Ou seja, o ciumento nunca relaxa. Por exemplo, para com esse chique-chique aí. Ou seja, o ciumento nunca relaxa. Por exemplo, quando o outro não atende uma ligação ou não responde uma mensagem, o ciumento já pensa que está sendo traído. Que a pessoa não quer lhe responder e etc. Portanto, o ciúmes é sim um inferno na terra. O ciúme é um excesso, não de amor, mas sim excesso de vaidade, de orgulho, de egoísmo. O amor não carrega consigo nenhum sentimento ou atitude que leva às más paixões. É uma pura verdade isso. Porque na verdade as pessoas nem gostam tanto da outra. Só o medo de passar um vexame, de ser trocado, de ser traído. Então fere o orgulho da pessoa. O ciúme, ele é um interruptor
de vários outros sentimentos baixos. Se você permite a entrada dele, você vai saber onde passa um boi, passa uma boiada. Você permite a entrada dele e a permanência dele em você, você está dando vazão a todos os outros sentimentos inferiores. E, consequentemente, você está atrasando mais a... Então vamos à fórmula mágica que não existe. Como o ciúmes pode ser vencido? A partir do momento em que aprendemos a domar as nossas paixões. E como é que eu vou fazer? Arrume o seu jeito. O importante é você saber que precisa, que tem que fazer. Agora, de que maneira? Não, que aí já passa a ser descaso. Aí você já mostra para a pessoa uma falta de atenção que é necessária na relação. É tudo comedido, né? A entendermos que o amor não é exclusivo. Você não ama uma única pessoa, você ama várias. E conforme desenvolve o amor, vai amando mais e mais várias pessoas. O amor é um só. A forma como a gente dirige hoje é diferente. Porém, chegará um momento em que não será. Vamos amar de forma igual, com a mesma intensidade, todo mundo. Então, quando ele fala aqui que a gente ama várias pessoas, é verdade. Você ama seu pai, você ama sua mãe, o irmão, o neto, a mãe, o filho, de formas diferentes. Ama um hobby. São amores diferentes. Assim, a maneira de se expressar esse amor. É o amor fraternal que Cristo exemplifica e nos ensina. É esse o objetivo da gente aprender a amar. Que é para chegar um dia nós amarmos da mesma maneira que Jesus ama a todos. Igual, indistintamente, com a mesma intensidade, com a mesma dedicação e sem ciúme de ninguém. Então, para finalizar, não podemos nos deixar levar por paixões desenfreadas que prejudicam tanto a nós mesmos como aos outros. Como eu disse, como é que a gente vai fazer isso? Então, cada um arruma a sua fórmula. Talvez tem que você reconhecer primeiro, né? É a tem isso. primeira coisa que nós temos que fazer. Tem esse sentimento. É saber que existe, não esconder, e se estiver prejudicando o seu relacionamento, seja ele qual for, porque a gente, como eu volto a insistir, a gente se limita a falar em relacionamento homem e mulher, mas tem às vezes relacionamentos difíceis, porque a mãe sente tantos ciúmes do filho, ou o pai sente tantos ciúmes da filha, que inventa um monte de empecilho para que ele viva a vida dele. O cuidado com pai e filho tem que ser o seguinte: saber o que ele está fazendo, óbvio. Com quem vai, onde vai, o que está fazendo lá no quarto, para não se tornar um psicopata aí e sair dando tiro em todo mundo. Isso é cuidado. Agora, privar de fazer as coisas inerentes e possíveis à sua idade, aí você tem que já começar a falar: mas será que eu estou sendo um pouquinho, estou aprendendo demais, ou estou sendo um pouquinho... Porque é natural que você tenha seu bebê e de repente está na mão de um malandro. Porque eu já considero tudo malandro. Para mim é tudo malandro. Encostou na minha filha é malandro. Tô brincando. Mas é a ideia do pai, aquele pai, né, protetor, aquele cara que tem... minhas filhas sabem disso. Eu sempre cuidei e cuido até hoje delas, do que precisar. Mas o ciúme não impediu que elas vivessem a vida delas. Assim como minha neta também. E nós temos, nós que eu digo sociedade, né? Uma dica. Assim, pelo menos como eu fui conseguindo liberar, né? Deixar num nível aceitável, às vezes nem tenho. Aí eu vou falar: nossa, mas já que se relaciona com tanta pessoa, ela fala live, faz... Tudo bem. Mas eu confio que o que ela sente é suficiente para nos mantermos unidos. E sei que se parar aquilo lá, não haverá força nenhuma que eu possa fazer que vai emendar. Pensa logicamente.
Não somos eternos. Pois tem gente que não quer morrer porque não quer deixar a mulher para os outros. Ou o marido para os outros. Ainda jura que vem puxar o pé. Se você casar de novo, eu te pego. Olha isso. Isso é uma coisa muito doente. E é capaz de vir e fazer um inferno, virar um obsessor Já alguns são em vida. e fazer coisas terríveis. Aqueles relacionamentos que nunca, na verdade nunca existiram, né? E nós temos alguns comportamentos sociais que começam lá de pequenininho, né? Que é uma Ai, meu Deus. que é uma bobagem muito grande. Pode parecer inocente, mas não é. Começa por aí. Aquelas coisinhas de aniversário. Eu sempre ensinei minhas filhas a fazer isso aí. Minha neta, graças a Deus, está indo no mesmo caminho. Que é o gerador de ciúme familiar. Em festa de aniversário, aquela bobagem. Desculpa se alguém adota isso aí, mas eu considero bobagem. De dar o primeiro pedaço de bolo. Para quem vai o primeiro pedaço? A pessoa pode escolher um. Escolhe aquele lá, todos os outros ficam com ciúme. Para que você vai começar a já ensinar a criança desde pequeno a ser eletiva, né? E criar ciúme nos outros? Você tem lá 3 irmãozinhos. Qual é o primeiro pedaço? Você dá para aquele lá, pronto. Os outros 2 vão falar, ela não gosta de mim, ele não gosta de mim. Ou então um tio velho lá, barbado, lá, babaca, desculpa a expressão, mas é verdade, já vai ficar enciumado. Para que criar isso? Então, sempre que falei, eu já ouvi festa, sabe disso, que a minha filha falou, quer o primeiro pedaço? Ou para Jesus, isso já mostra até o caminho que a educação cristã que a criança está tendo, e quem mereceria um pedaço de bolo, e quem nossa atenção maior no dia do nosso aniversário seria Deus, né? E Jesus. Se vai para a mãe, Gosta mais da mãe do que eu de que mim. paguei o bolo e ainda vai para a mãe. Se é para a mãe, se é para o pai, quem fez ou quem comprou, quem cuida dela sou eu e vai dar para o pai. Se é um tio, dá preferência mais para aquele tio. Então eu sempre falei para minhas filhas, ofereça para Deus ou para Jesus. Em última análise, para você mesmo. Quem é que está fazendo aniversário? Quem é que merece a maior honraria? Não é você? Então, o primeiro pedaço é meu. Isso. A Lívia fez isso, graças a Deus. A Lívia fez isso, deu para ela mesma. Perguntar para quem que você dá, filha? Para mim. Ótimo, é isso aí. Porque é ela aniversariante, é ela que merece. É bobagem, mas isso começa a construir um pensamento dentro de uma criança inocente até certo ponto, até ela descobrir quem é, né? E vira hábito. Então você já corta privilégios de quem quer que seja. É natural, né? Vai sentir, a criança vai sentir, já sente naturalmente. Né? Você vai numa festinha de criança, as outras crianças já ficam aguardando ansiosamente o dia delas fazerem a dela, festa. É natural já isso daí. E ainda você vai nessa hora aí, para quem vai o primeiro pedaço? Meu Deus do céu. E outras coisinhas que a gente pode já ir desde pequeno, moldando o pensamento das nossas crianças, exemplificando com o nosso comportamento, não escondendo, raramente, eu nunca manifestei assim publicamente, nem sinal de ciúme. Mas se alguma coisa incomodar a relação, não vai dar vexame na festa lá, né? Sua mulher está conversando com você, agarra ela pelo braço, vem aqui. Passa. No nosso caso, o que eu não gosto nela e vice-versa, é só olhar, já sabe. É que ela encosta em mim. Aconteceu alguma coisa? Fala, não. Ou então você sabe, ou então depois eu falo. Não precisa. Cenas de ciúme, o que quer que seja, magoam a pessoa até. Você está lá com seus colegas, chega a mulher lá toda descabelada, toda descontrolada, ou vice-versa. Vai pra casa, É chato isso. Isso não está atrapalhando sua vida? Claro que está. Fora a vergonha, né, que você passa. Então, aí chega em casa, briga, desentendimento, por uma coisa que podia ser domada, controlada por você ali, naquele momento. Não estou dizendo que a pessoa, não estou nem aí, não ligo. Ela pode fazer o que ela quiser. Não é assim. Ela pode fazer o que ela quiser, sabendo o que eu penso, o que eu gosto. Tem todas e o que das iria me magoar. né?
Eu Só acho isso. que aí você tem uma responsabilidade com a outra pessoa. Tem que pensar por esse lado também, né? Eu acho que é isso. Sim. Você tem uma responsabilidade, um respeito, então... Mas vocês percebem que uma coisa liga a outra, aí já vem aquele negócio de julgar o outro, né? Tem casal que se dá bem lá, nossa, acha ruim ainda. Nossa, ela não tá sentindo ciúmes dele. Olha, ela não sente ciúmes. Nossa, ele não tá com ciúmes dela. Por que ser obrigado? Porque, sabe, a gente gosta de jogar nos outros aquilo que tá cheio em nós, né? Então às vezes já tá conversando lá com os amigos, tá, não sei o quê. Nossa, olha lá, se fosse minha mulher. Então, não é. A sua é a sua, a minha é a minha, então não é. Vocês imaginam pessoas que são públicas e que têm, enfim, necessidade, e tem alguém lá pegando no pé o tempo todo. Bom, isso é só uma coisa que a gente tem que pensar, tá bom? Mas o importante é saber que isso é um sentimento ruim. A gente sabe que é ruim, tanto para quem sente como para quem é alvo. Perigoso, não pode deixar crescer, tem que matar no ninho. E não, eu volto a insistir, não é só a relação homem-mulher. É qualquer tipo de ciúme que você tenha. As mães que têm criança pequena também, ou primeiro filho, coisa assim, sofre demais, porque vou ter que deixar, chega alguém, dá lá um pouquinho aqui, não, agora ela tá suja, preciso trocar. Sabe, um monte de desculpa para não deixar as pessoas brincarem ou pegarem no colo seus filhos, e por aí vai, tá bom? Então que a gente tenha ciúmes, sabe, não tenha ciúmes, porque ele não é bom, em nenhuma circunstância, nem pouquinho, nem bastante, nem para apimentar. Se quer apimentar, você coloca pimenta na comida do cara para apimentar a relação. Entendeu como é que é o negócio? Não precisa ficar provocando coisas que já tem de sobra dentro da gente. Não desperte leões nem lobos. E que... Obrigado pela atenção. Quero agradecer muito mesmo as pessoas que adquiriram o hábito, talvez, de ver o que a gente... E eu prometo que nas próximas a gente vem com uns assuntos mais amenos, pelo menos mais relevantes. Mais relevantes não, mais leves. Mas como eu disse, nós temos que enfrentar, tá bom? Aquilo que nos incomoda. Ninguém gosta de uma espinha na cara, né? Então, agora é o modo de tirar essa espinha que a gente vai aprendendo a fazer para não ficar muito marcados, tá bom? Então que Deus nos abençoe a todos, que nós tenhamos uma semana abençoada, que nós possamos ter a proteção dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiães, principalmente nosso Deus, Mestre Jesus, que faça com que nos livremos de todas essas coisas ruins que estão acontecendo em mais e mais E essa doença, quantidade, principalmente essa doença, ou pelo menos a dimensão que ela tomou e o rumo, né? Porque doença nós temos bastante, nós sabemos disso. Mas que Deus nos proteja e que a gente consiga aquilo de acordo com o nosso merecimento, tá bom? Então Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe a todos, que Maria Santíssima possa, o seu manto sagrado, envolver todo esse nosso planeta, envolver essa humanidade, a natureza, os animais, e possa nos abençoar, nos livrando de todo o mal. E na próxima semana estejamos todos aqui, mais uma vez, para esse momento de aprendizado. Encarnados, por Encarnados, favor. de preferência. E que vocês se sintam muito amados e queridos pelo nosso Mestre. Até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Assim, para vocês. Ah, é.